E se tudo, absolutamente tudo em que acreditamos fosse falso? Isso pode até parecer começo de filme, mas não é. Foi essa pergunta que deu o pontapé inicial para um dos projetos intelectuais mais radicais da história. Vamos mergulhar na mente de René Descartes e entender essa missão maluca que ele se deu: demolir todo o conhecimento humano para reconstruir do zero, sobre uma base que fosse impossível de abalar. Pois é, tudo começa com essa pergunta, que é muito poderosa. Parece simples, né? Mas essa questão foi o motor para uma busca incansável por uma única verdade. Uma verdade que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse negar. Uma jornada que, olha, mudaria a filosofia para sempre. Para entender o Descartes, a gente precisa dar uma olhada no mundo em que ele vivia. O conhecimento da época era tipo um castelo de cartas, sabe? Construído em cima de tradição, de autoridades, tudo meio frágil. E ele queria algo totalmente diferente. Ele queria a clareza, a certeza da matemática, uma rocha, um fundamento sólido para poder erguer todo o saber. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. É isso. O Descartes não estava interessado em só consertar umas rachaduras no prédio do conhecimento, não. O plano era botar tudo abaixo e ir até o chão mesmo, para encontrar um terreno que fosse 100% firme. Só a partir daí é que ele começaria a construir de novo. Tá, mas como ele fez isso? Bom, com uma ferramenta que era ao mesmo tempo genial e um pouco assustadora: a dúvida metódica. A regra era bem simples. Se alguma coisa tivesse a menor, a mínima possibilidade de ser falsa, ela seria tratada como se fosse falsa. O plano era duvidar de tudo, sistematicamente, até encontrar algo que resistisse a esse ataque. E aqui a coisa fica séria. A dúvida vai se aprofundando em camadas. Primeiro, os sentidos. Os sentidos. Eles nos enganam o tempo todo, né? Uma miragem na estrada, um objeto que parece uma coisa de longe e é outra de perto, então não são confiáveis. Descartados. Segundo nível, o mundo físico. Quem pode garantir que tudo isso aqui não é só um sonho muito, muito vívido? Não dá para ter certeza, né? Então, descartado também. E aí vem o golpe final, a cartada de mestre. E se existisse um gênio do mal, uma entidade superpoderosa que passa o tempo todo nos enganando, fazendo a gente acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, quando na verdade não é? Com isso, pronto, tudo que a gente conhecia desmorona. E agora, o que acontece? Depois de destruir a confiança nos sentidos, no mundo lá fora e até na própria razão, o que sobra? Será que existe alguma coisa que consegue sobreviver a esse ataque total da dúvida? E aqui está o ponto de virada. Descartes percebeu uma coisa genial. Mesmo que o tal gênio do mal estivesse enganando ele em tudo, para ser enganado, ele precisava existir. O ato de duvidar é uma forma de pensar. E se ele estava pensando, ele, a coisa que pensa, tinha que existir. Essa é a primeira certeza, a fundação inabalável que ele tanto procurava. Agora sim, com essa primeira pedra, o eu penso, o Descartes finalmente tinha sua base sólida. A partir do cogito, ele podia começar a tarefa gigantesca de reconstruir todo o edifício do conhecimento, tijolo por tijolo de forma segura. Então, a questão fundamental é: o que é esse eu que existe com certeza? Para Descartes, a resposta era clara. Não é um corpo, não é matéria. É uma res cogitans, em latim, ou seja, uma coisa pensante. A essência de quem somos é a nossa mente, nossa consciência, nossa capacidade de pensar. E olha só onde isso vai dar. Essa descoberta leva direto a uma das ideias mais famosas e também mais polêmicas dele, o dualismo. Para o Descartes, o universo é feito de duas substâncias totalmente diferentes. De um lado, a mente pensante, que não é material. Do outro, a matéria extensa, o mundo físico, os corpos. Duas realidades completamente distintas, mas que, de alguma forma, coexistem. Ok, mas como sair da própria mente e voltar a confiar no mundo lá fora? Bom, aqui o Descartes usa a ideia de Deus como uma espécie de ponte. O argumento é mais ou menos assim. A ideia de um ser perfeito não poderia ter vindo de um ser imperfeito como nós. Logo, um Deus perfeito tem que existir. E um ser perfeito não seria um enganador, certo? Portanto, se Deus existe e não é um enganador, então as nossas percepções claras e distintas sobre a realidade, tipo as leis da matemática, devem ser verdadeiras. É assim que ele reconstrói a ponte para o mundo. Toda essa jornada do Descartes, que foi da dúvida mais radical até a reconstrução pela razão, não foi só um exercício de filosofia. Ela mudou, de uma forma fundamental, o jeito como a gente pensa sobre o conhecimento e sobre nós mesmos.
E o legal é que o legado dele não são só ideias, é também um método prático. Dá para pensar nessas 4 regras como um manual de instruções para pensar com clareza. Elas viraram a espinha dorsal do método científico, mas a verdade é que servem para quase tudo na vida, desde resolver um problemão no trabalho até descobrir por que o Wi-Fi não está funcionando. É um guia para desmontar um desafio, analisar com lógica e chegar numa solução confiável. O impacto do Descartes foi, assim, gigantesco. Ele virou o jogo. O ponto de partida da filosofia mudou. Em vez de começar pelo mundo, a gente passou a começar pelo eu. Essa virada subjetiva definiu a filosofia por séculos. Claro, nem tudo que ele pensou envelheceu bem. Aquela ideia de que os animais eram só máquinas sem consciência, por exemplo, é super controversa até hoje. Isso nos leva a uma última reflexão. Ao separar a mente e o corpo de um jeito tão radical, o Descartes deixou de herança um dos problemas mais cabeludos da filosofia da ciência. Se são tão diferentes, como é que eles interagem? Essa questão, o famoso problema mente e corpo, continua desafiando todo mundo até hoje, o que mostra que a busca do Descartes pela certeza acabou abrindo as portas para novas e profundas incertezas.